Olá, seja bem-vindo ao canal Segurança com Governança. O objetivo hoje é nós falarmos sobre segurança da informação de uma forma bem introdutória. Quero mostrar para os iniciantes como iniciar na segurança da informação, quais são os conceitos básicos e, de fato, como iniciar nessa área, tá? Antes de mais nada, é importante entender que quando a gente fala de segurança da informação, nós temos os três pilares principais, que é o famoso CID, né? Ou se for levar na tradução, no inglês, seria o CIA, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Qual que é a importância de cada um desses pilares dentro da segurança da informação? Quando nós falamos de confidencialidade, é garantir que apenas as pessoas necessárias possuam determinados acessos, tá? É garantir que os dados que as informações sejam confidenciais e apenas as pessoas que de fato precisem ter esse acesso, elas têm esse acesso, ok? Depois nós vamos para a parte da integridade, ou seja, garantir que todas as informações que estão ali em um determinado sistema, em um relatório, são informações íntegras, são dados confiáveis, ok? Por último, nós temos a disponibilidade, que é garantir que que quando você precisar de uma determinada informação, um determinado dado, ele estará disponível. Exemplo, né, de disponibilidade, que normalmente é o que mais causa confusão aí para o pessoal entender. Imagina que você está fazendo uma compra e você precisa fazer um pagamento no Pix. E aí você tenta acessar a conta do seu banco e aparece lá que o aplicativo está passando por uma instabilidade ou manutenção e você não consegue acessar a sua conta. Essa questão faz parte da disponibilidade. Imagina se toda vez que você for precisar fazer um pagamento, ainda mais no Pix, né, que normalmente acontece na hora, você não consiga acessar o seu aplicativo do banco. Você acaba perdendo um pouco de confiança, né, ou muita confiança, naquele banco, tá? Então, essa é a ideia da disponibilidade. Bom, hoje em dia, muitas pessoas não conseguiram entender ainda a importância dos dados, né, das informações que as empresas possuem. Normalmente, hoje, os dados eles são mais valiosos do que vários outros ativos da empresa. Por quê? Porque com os dados você gera informações. Se houver algum vazamento de dados, a empresa ela pode sofrer algumas perdas financeiras, né, relacionadas à multa, questões regulatórias, indenizações. Também, quando a gente fala de segurança da informação, é importante considerar a conscientização das pessoas, da empresa, em relação a ransomware, a phishing, entre outros temas relevantes quando a gente fala de um possível vazamento de dados, ataque cibernético. Uma das questões mais comuns de ataque acontecem também por meio da engenharia social. A engenharia social nada mais é do que as pessoas se aproximarem de alguém em um determinado local, né? Pode ser na empresa, pode ser fora, e essa pessoa, ela usa a engenharia social para se aproximar da pessoa, ganhar a confiança da pessoa, e a pessoa acaba passando algumas informações que ela não poderia passar de uma determinada empresa. Exemplo, recentemente, na semana passada, um caso aí que está causando bastante repercussão foi do rapaz lá, né, do senhor que compartilhou as suas credenciais e possibilitou um ataque, né, através da engenharia social e através ali das credenciais que ele disponibilizou para os hackers. Os valores chegam aí perto de 1 bilhão, pelo que as investigações têm trazido de informações, né? Esse é um caso é um exemplo prático do que você não se deve fazer, né, do que não se deve fazer quando você atua em alguma empresa ou independente da área que você é, né? Esse rapaz ele era desenvolvedor e ele recebeu uma quantia de 15 mil reais para passar as credenciais dele para esses hackers
e também para codificar lá algumas questões dentro do sistema. Isso possibilitou um desvio que aparentemente ocasionou em R$ 1 bilhão de reais em prejuízo, tá? Então, por isso que um pouquinho mais para frente a gente vai falar de conscientização, e esse tema ele é bem relevante, justamente pensando nessas questões aí, porque hoje o fator humano ele é um dos que mais preocupam as empresas, porque não adianta você ter diversos mecanismos ali de segurança, vários controles, várias ferramentas de detecção, se você tem alguém na empresa que vai facilitar um determinado ataque, tá? Bom, para a gente iniciar, falando um pouquinho mais na prática, como começar, eu acho que o ponto de partida mais que eu considero mais relevante assim é você considerar um framework base para que você consiga se basear onde você quer chegar, né? Quais são os controles que você quer implementar. Eu gosto muito da ISO 27001, que fala sobre segurança da informação e é reconhecido internacionalmente, e nós temos também o NIST CSF 2.0, que é uma atualização do NIST que nós tínhamos até o ano passado, só que agora tem o pilar de governança. Bom, eu acho que para você começar na segurança da informação é importante então entender os conceitos ali do CID, né, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, e também pensar em um framework base. E aí você lê os frameworks, vê o que faz mais sentido para o momento da sua empresa, né, embora tanto a ISO 27001 quanto o NIST CSF 2.0 sejam muito boas, muito bons. E aí você precisa fazer um mapeamento na sua empresa para você entender quais são os ativos críticos ali que você tem para você começar a adotar os controles, né, as medidas de segurança. Então vamos pensar, por exemplo, começando ali, olhando para o NIST mesmo, e na própria ISO vai ter isso também, que é primeiro você inventariar os seus ativos. O que é inventariar os seus ativos? Você precisa entender quais são todos os sistemas que você tem na empresa para que você entenda, né, e classifique qual que é a relevância de cada um, né? Putz, eu tenho o ERP, que é muito crítico, porque todas as transações financeiras passam por ele, e eu preciso ter um controle nele, porque ele é o mais crítico, ok? Então, você vai lá fazer os controles, fazer os controles não, né? Vai implementar os controles que fazem mais sentido dentro da segurança da informação, que são os principais. Então, nós estamos falando de gestão de acesso, tanto a parte de concessão, de acesso, quanto a parte de revogação, transferência. Nós temos a parte de backup, nós temos a parte de usuários privilegiados. Nós temos diversos outros controles, né, como gestão de mudanças, que eles podem ser implementados para que você tenha uma segurança maior no seu ambiente de tecnologia, voltado ali à parte de segurança da informação, tá? Além de você definir qual vai ser o framework que você vai usar, é importante também você criar ali um planejamento, né, um projeto para que você implemente a parte de governança. Porque não adianta você desenvolver diversos controles, mecanismos, contratar os melhores profissionais, se você não está preocupado com a governança. E a governança nada mais é do que você desenvolver políticas, procedimentos, tirar as coisas da cabeça das pessoas e colocar isso em um documento que seja formalizado, aprovado pela alta administração e que seja publicado para toda a companhia, para que todos os colaboradores saibam exatamente como agir em determinadas situações. Então, as políticas, elas servem não só para nortearem os profissionais, mas também como uma forma de direcionar o pensamento, né, a posição da empresa para essas questões relacionadas à segurança da informação. Feito isso, é importante então que se implemente os controles, né? Então, como eu comentei, gestão de acesso, usuários privilegiados, backup, gestão de mudança, a questão de antivírus, firewall,
são diversos mecanismos, diversos controles que você pode ir atrás e você pode implementar. Eu acho que para começar é muito legal você começar pela ISO 27001, porque embora eu tenha comentado no NIST também, eu acho que a ISO 27001 ela é mais clara para quem está começando. Você tem ali 93 controles, pelo menos nessa ISO atual, né, de 2022. Você consegue ter uma ideia melhor de quais são os controles ali que você precisa implementar e como você vai implementar. E aí você pode usar a 27002, que ela mostra ali como que funcionam esses controles, né? E como que você implementa esses controles da ISO 27001. Então, eu acho bem interessante. Bom, essa foi uma introdução só para como começar na parte de segurança da informação, o que é importante, o que não é. Em breve postarei mais vídeos aqui detalhando cada um dos temas que eu mencionei, tá? Então, por exemplo, eu vou trazer aqui alguns exemplos de como implementar um controle de gestão de acesso físico, de gestão de acesso lógico, de backup, de mudança, usuários privilegiados, usuários genéricos, como mapear o inventário de ativos, falar um pouquinho ali também sobre GCN, né, a gestão de continuidade de negócios, ou PCN, que é o plano de continuidade de negócios, como funciona a governança de TI, e trazer alguns novos insights para vocês que estão começando, tá? Esse vídeo aqui ele é mais direcionado para quem de fato está começando na área, ainda não tem muito conhecimento, aqui é só um norte mesmo. A ideia é que nas próximas postagens eu consiga trazer aqui de uma forma um pouco mais detalhada e na prática para mostrar para vocês como funciona, tá? Como é um canal novo, eu peço que vocês comentem aqui quais são os temas que vocês gostariam de ter acesso, né, que eu possa trazer. A minha ideia é trazer outros profissionais para a gente bater um papo também, discutir um pouco, quem sabe o podcast, tá bom? Então, obrigado, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Um abraço.